Olá pessoal, estudaremos através desse vídeo o Estatuto dos Servidores Públicos de Itaboraí. Estudaremos em partes e faremos exercícios ao longo dos vídeos para ajudar na fixação do conteúdo. Em breve estarei disponibilizando simulado contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática, também como os promocionais contendo outras temáticas cobradas neste concurso, como a lei orgânica do município de Itaboraí e a história desse município. Então, em breve, quando esses simulados estiverem prontos, eu irei colocar os links na descrição desse vídeo. Eu também irei disponibilizar um curso contendo videoaulas no formato de módulos com os conteúdos comuns. Também, quando estiverem organizados, também colocarei os links na descrição desse vídeo. Então, é fundamental para você acompanhar todos os lançamentos aqui no canal, tanto de vídeo quanto de material, que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? E também nos acompanhe no Instagram do canal com @ensinoemação. Bom, é isso, bora começar! Vamos dar início ao nosso estudo sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Itaboraí. Então, essa lei, esse estatuto, essa lei estabelece o regime jurídico dos servidores públicos do município de Itaboraí. E para efeito dessa lei, o que é servidor público? O que é servidor para efeitos de lei? É o cidadão legalmente investido em cargo público de provimento efetivo ou em cargo comissionado, que recebe vencimento ou remuneração dos cofres municipais. Servidor é o cidadão que investiu, que assumiu um cargo público. Esse cargo que ele assumiu, ele pode ter assumido por provimento efetivo ou por provimento comissionado. Ou seja, ele pode ter prestado o concurso público, tal como vocês estão fazendo, ter sido aprovado, ter sido convocado, nomeado e ter tomado posse. E a partir daí ele entrou em exercício e se tornou, a partir do momento que ele toma posse, ele se torna um servidor público efetivo, porque ele terá a estabilidade dele após 3 anos de efetivo exercício, após ele ser aprovado em estágio probatório. Ele é um servidor efetivo. Porém, ele também pode assumir um cargo público de forma comissionada. E aí ele entra por livre nomeação ou exoneração. Ou seja, ele entra por indicação. E aí, da mesma forma que ele entra a qualquer momento, a qualquer tempo, ele pode deixar esse cargo vago a qualquer tempo, a qualquer momento. Então, nesse caso, ele não entrou via concurso público, ele não prestou um concurso público, ele entrou via indicação. Porém, ele não atinge a estabilidade, que é o que todo mundo deseja, Então, para ser um servidor, ele tem que estar investindo num cargo público. Cargo esse tem que ser legalmente, tem que estar investindo legalmente em cargo público, pelas vias legais. A remuneração e os vencimentos ele vai receber através dos cofres públicos municipais, já que a gente está falando aqui de um servidor público municipal. E aí, gente, entendemos o que é um servidor público, Entendemos que ele é aquele que investe em cargo público. Mas o que é um cargo público via de fato? Bom, cargo público é o conjunto autônomo de atribuições, deveres, responsabilidades cometidas ao servidor público, criado por lei, em número, com denominação própria e vencimento específico, a cargo dos cofres municipais. Então, o cargo público é o conjunto de atribuições, funções, atividades que você, servidor público, terá. Você irá assumir um cargo público. Uma vez que você for aprovado, nomeado e empossado, você vai assumir um cargo público. E aí você terá ali um conjunto de atribuições, atividades e responsabilidades. E aí essas atividades e responsabilidades serão direcionadas a você, servidor. E esse cargo público, ele foi estabelecido, ele foi criado através de lei. Ele tem um número certo, ele tem uma denominação própria, ele tem um nome, uma nomenclatura. Cargo de professor, um cargo de auxiliar administrativo, um cargo de enfermeiro. E ele tem um vencimento específico, Ele tem ali uma retribuição pecuniária que vai estar direcionada ao cargo que ele está exercendo. E o dinheiro, os vencimentos, eles terão como fonte os cofres municipais, o erário, os cofres públicos municipais. Bom, os cargos públicos podem ser de provimento efetivo ou de provimento em comissão. Eu já expliquei em linhas gerais para vocês, quando eu expliquei o que é um servidor público. Os cargos públicos de provimento efetivo são aqueles que geram estabilidade, você entra via concurso público, então você tem que completar 3 anos de efetivo exercício para você ter essa tua estabilidade. E o de provimento comissionado é aquele de livre nomeação e exoneração. Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, desde que respeitar as condições legais e regulamentadoras. Bom, é obrigatória a aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas de títulos para provimento, para o primeiro provimento efetivo em cargo público. Então, para você preencher um cargo efetivo,
né? Como eu falei para vocês, um cargo efetivo é aquele que exige que você preste um concurso público e seja aprovado no concurso público. Você tem que ser aprovado, e aí você, uma vez aprovado, classificado, né, dentro do número de vagas, e você foi convocado, nomeado, você vai tomar posse e você vai assumir esse cargo. E aí é um cargo de provimento efetivo. Então é obrigatória a aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Bom, o vencimento dos cargos públicos obedecerá a padrões fixados em lei e é vedada qualquer vinculação ou equiparação para efeitos de vencimento dos funcionários públicos municipais. Por exemplo, colocar que um determinado vencimento de um cargo vai ser de acordo com outro cargo, equiparar a um outro cargo. E não existe isso, tá? Vai ser de acordo com as atribuições e atividades do seu cargo. E nenhum funcionário municipal, ativo ou inativo, perceberá vencimento ou provento menor que o salário mínimo. Ninguém poderá receber menos do que um salário mínimo, vencimento ou provento. Provento é um termo que a gente utiliza para os inativos, para os aposentados, ok? Bom, os cargos de provimento efetivo são de carreira ou isolados, podendo haver funções gratificadas. Então, o cargo de provimento efetivo, que é aquele que você entra via concurso público de provas ou de provas de títulos, você pode assumir um cargo de carreira em que você vai ter um quadro de carreira ali, você vai estar melhorando na sua carreira ao longo do tempo. Ou isolado, ou seja, não tem ali uma movimentação. Aquele cargo ali, você vai estar preenchendo aquele nível daquele cargo, não tem ali uma ascensão funcional, tá? Você tem um cargo isolado sem uma carreira. A carreira não, você tem essa possibilidade de movimentação, de mudança de nível, podendo haver funções gratificadas de acordo com a função que você assumir, uma função de direção, uma função de confiança, você vai estar assumindo uma função de maior responsabilidade, você vai receber uma função gratificada por isso. Bom, os cargos de carreira são agrupados em série de classes semelhantes do mesmo grupo de atividade e hierarquizados segundo a natureza do trabalho e o grau de dificuldade para o seu desempenho. Foi como eu falei, os cargos de carreira tem ali o plano de cargos e salários, por exemplo, tem um plano de carreira. Eles têm ali uma série de classes semelhantes dentro de uma carreira. Por exemplo, a carreira do magistério, que engloba ali os professores. Então, tem uma série de classes que vai ali ter um mesmo grupo de atividades e estarão hierarquizados, segundo o grau de dificuldade, segundo a natureza do trabalho. E aí você vai tendo uma movimentação em relação a esses níveis, tá? Em relação a essas classes. Temos também o conceito de nível, que é o símbolo atribuído ao conjunto de classes equivalentes quanto ao grau de dificuldade e responsabilidade para seu exercício, visando a determinar a sua faixa de vencimento correspondente. Então você tem a classe e junto à classe você tem um nível. O nível é o símbolo, é o símbolo do conjunto de classes. É uma questão de nomenclatura aqui, tá? É mais para poder... O nível ele vai dizer ali qual seria o seu enquadramento em relação a quanto você iria receber, qual é a faixa de vencimento correspondente à classe que você pertence naquele quadro de carreira. Bom, afinal, o que é carreira, né? Eu falei que tem a carreira do magistério, né, por exemplo. A carreira é a série de classes semelhantes do mesmo grupo de atividade e hierarquizadas segundo a natureza do trabalho. Então, a carreira engloba um conjunto de classes semelhantes. É claro que a carreira não terão ali classes com atribuições de atividades diferentes, elas terão atividades semelhantes, tá? É a carreira do magistério. Então, ali a gente tem o quê? Professores. Então, vai ter ali classes que estão relacionadas a essa questão de lecionar, a parte pedagógica. Mas o que vai diferenciar uma da outra? Vai ser a natureza do trabalho, a complexidade, o tempo de serviço, por exemplo. Já o cargo isolado é aquele que, pela natureza da função e exigência do espaço, constitui o único em sua categoria. Não tem ali um conjunto de classes semelhantes que nem acontece na carreira. Você tem um único cargo naquela categoria. Então você assumiu aquele cargo, você vai ficar nele até você se aposentar. Você não vai ter ali uma movimentação em relação à questão de classes, né, de níveis, como acontece na carreira. Não é que você mude de cargo na carreira, não é isso, tá? Você muda de nível, você muda de classe e vai melhorando os seus vencimentos. Bom, as atribuições de cada cargo são definidas no plano de cargos e carreiras da Prefeitura Municipal de Itaboraí. Muito importante esse documento, né? Muito importante que todas as prefeituras tenham esse documento, o plano de cargos e carreiras, para poder dizer ali, né, em relação... É uma forma de você valorizar também
os servidores, né? Você tem ali como esses servidores eles vão melhorando os seus vencimentos ao longo do tempo, a questão da antiguidade, a questão de como é que você vai tendo essa mudança de nível, mudança de classe ao longo do tempo. Então, tudo isso bem descrito, né, no plano de cargos e carreiras da prefeitura. Bom, os cargos de provimento em comissão são cargos isolados que se destinam a atender a encargos de direção, de consulta ou de assessoramento, promovidos através de livre escolha do prefeito por pessoas que possuam competência profissional e reúnam as condições necessárias à investidura no serviço público. Na estrutura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, o número de cargos em comissão e função gratificada não deverá ultrapassar 10% do número de funcionários efetivos. Então aqui fala sobre os cargos de provimento comissionados, né? Como eu falei para vocês, são cargos de livre nomeação e exoneração. São cargos isolados, não tem nenhuma carreira, e são cargos que se voltam para direção, consulta, chefia, assessoramento, são cargos para essas funções de muita responsabilidade. E aí quem escolhe quem vai assumir esses cargos é o prefeito, o chefe do Poder Executivo. E aí a lei nos fala que tem que escolher aqueles que tenham habilitação e competência profissional para isso. Então é importante, né, que eles respeitem isso, que eles coloquem pessoas habilitadas, já que você sabe que o prefeito ele tem o poder de escolher quem vai assumir esses cargos, que escolham pessoas habilitadas para isso. E não pessoas que são, porque ele é meu amigo, né, porque ele é do meu partido, né, a gente espera que coloquem pessoas ali que de fato sejam habilitadas para isso. E aí, gente, aqui eles colocam, aqui também é colocado, né, que no caso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, especificamente nessa secretaria, o número de cargos em comissão e função gratificada não pode ser superior a 10% do número de funcionários efetivos, tá? Então ele estabelece aqui um limite em relação à quantidade de cargos comissionados. E aí ele coloca como parâmetro a quantidade de funcionários efetivos. Então não pode ser mais do que 10% da quantidade total de funcionários efetivos. Por exemplo, não pode ter mais funcionário comissionado do que funcionário efetivo. Obviamente, tem que ter muito mais funcionário efetivo do que comissionado. Comissionado tem que ser a exceção, tem que ser a minoria, bem minoria mesmo. Bom, prescindirá de concurso de nomeação para cargos em comissão de livre nomeação e exoneração. O número de cargos comissionados e funções gratificadas deverá ser ocupado por, no mínimo, 50% por funcionários efetivos de quadro. E aí, quando ele coloca assim, prescindir, isenta, né? É o caso de você desobriga, não precisa de concurso de nomeação para cargo de comissão de livre nomeação e exoneração. Não precisa de concurso, foi o que eu falei para vocês desde o início. Um cargo comissionado não precisa fazer concurso, é por indicação. Tá? E aí, para poder evitar aquela situação que eu falei para vocês, né, de o prefeito indicar quem ele quer, né, que a ideia não é essa, a ideia é que sejam pessoas habilitadas, aí é colocado aqui que o número de cargos comissionados e funções gratificadas deverá ser ocupado por no mínimo 50% por funcionários efetivos. Como assim? Que pelo menos a metade, no mínimo a metade dos funcionários efetivos assumam os cargos comissionados. Ele já é funcionário efetivo, ou seja, ele fez concurso público, ele é um funcionário efetivo. E aí ele assume um cargo comissionado provisoriamente. Quando ele sair do cargo comissionado, ele retorna para o seu cargo efetivo. Ele é exonerado no cargo comissionado, mas ele vai voltar para o seu cargo efetivo, porque ele tem a estabilidade no cargo efetivo. Aqui também é dito que a designação dos ocupantes de cargos em comissão recairá preferencialmente sobre funcionários do município. Isso também é importante para poder evitar aquelas questões de indicação por amizade, né? Então é importante que tenha ali uma preferência em relação a quem já é funcionário do município. Bom, quando a escolha recair sobre o funcionário municipal, este poderá optar entre a remuneração fixada para o cargo em comissão que vier a ocupar, ou o vencimento do cargo efetivo que estiver ocupando, acrescido este de mais 60%, calculado sobre o valor da remuneração atribuída ao cargo comissionado a título de gratificação. Bom, seguinte, ele é um funcionário efetivo, e aí ele está assumindo um cargo comissionado. Ele já é efetivo, ele prestou concurso público, mas ele foi convidado para assumir um cargo comissionado, ele foi designado para assumir um cargo comissionado. Ok, ele foi lá e assumiu. Ele pode escolher por receber a remuneração do cargo comissionado, ou ele pode escolher por continuar recebendo a remuneração do seu cargo efetivo, mais 60% a título de função gratificada, a título de gratificação. E aí fica por opção dele.
Falando em função gratificada, né? A função gratificada é o cargo de chefia, assessoramento, secretariado e de outras julgadas necessárias, concedidas vantagem acessória ao vencimento. A função gratificada é o seguinte: você tem um vencimento atribuído à sua função, né, ao seu cargo, e aí você acrescenta a esse vencimento um valor, que é o valor referente à função gratificada, que é uma função de maior responsabilidade, uma função que você está assumindo de maior responsabilidade, de chefia, assessoramento, secretariado. Então você recebe seu vencimento acrescido de uma porcentagem a título de função gratificada. Compete à autoridade a que ficar subordinado o funcionário designado para a função gratificada dar-lhe exercício imediato no prazo de 30 dias, independentemente da posse. Tá? Então, a autoridade competente, ela vai dar exercício imediato àquele funcionário para que ele assuma aquela função gratificada. Então, a ideia é que ele comece logo, tá? Ele já assuma aquela função de confiança ali o quanto antes. Mas aí ele coloca aqui um prazo, né, que acontece independentemente de posse, que é de 30 dias. Bom, o que é quadro de funcionários? É o conjunto de cargos de carreira, cargos isolados e funções gratificadas do Poder Executivo Municipal. Então, o quadro engloba os cargos de carreira, os cargos isolados e as funções gratificadas. Então, o quadro é a soma dos cargos, sejam eles de carreira ou isolados, e as funções gratificadas. De quê? Do Poder Executivo Municipal, já que estamos falando aqui de Itaboraí, que é um município. E aí o quadro de funcionários compreende uma parte que é permanente e uma parte que é suplementar. A parte permanente, ela é composta de cargos efetivos em comissão e função gratificada. São os cargos efetivos, aqueles que entraram via concurso público, que têm a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício e aprovação em estágio probatório. Os cargos comissionados, que são de livre nomeação e exoneração, e a função gratificada, que é para assumir aquela função de responsabilidade, de direção, chefia, assessoramento, enfim. E a parte suplementar, ela é composta pelos empregos que devem ser extintos à medida em que vagarem. São questões excepcionais, tá? São empregos excepcionais que eles surgem por questões excepcionais e deixam de existir na medida que forem se tornando desnecessários, tá? Então, na medida que eles forem vagando, os empregos vão se tornando extintos, tá? Então, tem a parte permanente e a parte suplementar. E vamos para a nossa primeira questão. Eu consegui essa questão da banca, né? Instituto Avalia. Eu tive um pouco de dificuldade de conseguir questões dessa banca, tá? Mas acho que eu consegui. As poucas que eu consegui, eu coloquei aqui nesse material. Eu adaptei para o concurso de vocês. Em breve estarei disponibilizando os simulados, contendo as questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática, também sobre outras, como a lei orgânica e a história e geografia do município de Itaboraí. Eu sei que esses simulados ajudam demais, tá? Então, quando estiverem prontos, irei colocar os links na descrição desse vídeo, ok? Assim como também os cursos contendo as aulas, as videoaulas com os conteúdos comuns, quando eles estiverem organizados. Na plataforma da Hotmart eu também colocarei os links na descrição desse vídeo. Divulgo também no Instagram do canal, vale a pena vocês também seguirem lá, que é o @ensino em ação, beleza, gente? Então, vamos à questão. No que se refere ao Estatuto dos Servidores Públicos de Itaboraí, é incorreto afirmar que a designação dos ocupantes de cargos em comissão recairá preferencialmente sobre funcionários do município? Isso está correto, né? Nós vimos que, até para evitar aquela situação de indicação por amizade, né? Aquela coisa que a gente sabe que infelizmente acontece. Então, a preferência é pelos próprios funcionários do município. A letra A está correta? Não é a resposta. Letra B. O número de cargos comissionados e funções gratificadas deverá ser ocupado por no mínimo 50% por funcionários de quadro. Sim, nós vimos isso, de fato, esse número de cargos comissionados e funções gratificadas, ele tem um mínimo aí que pelo menos metade tem que ser ocupado por funcionários que sejam já efetivos ali do quadro de funcionários de Itaboraí, tá? Então a letra B também tá certa, não é a resposta. Letra C, a função gratificada é instituída para atender encargos de direção, chefia, secretariado ou assessoramento, tá certo, né? São essas funções de confiança, a letra C também tá correta. D, a parte permanente do quadro de funcionários públicos compreende os cargos efetivos em comissão e função gratificada? Isso aí, essa é a parte permanente. Nós temos a parte permanente ocupada por esses cargos, cargo efetivo, comissionado e função gratificada, e temos a parte suplementar, que são aqueles cargos que vão ficando extintos à medida que vagarem, né? Então a letra D está correta. E letra E, que só pode ser a resposta,
É obrigatória a aprovação prévia em concurso público de provas e títulos para o provimento comissionado em cargo público. Não, gente, para o provimento comissionado não, para o provimento de cargo efetivo. Provimento de cargo comissionado não precisa de concurso público, acontece via indicação. Lembra que é por livre nomeação e exoneração, tá? A letra E tá errada, é a resposta. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like também, um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui no canal tem diversas playlists. Tem playlists de legislação educacional, de legislação ambiental, de noções de administração pública. Tem playlist contendo simulados de português de diferentes bancas organizadoras, também simulados de fundamentos de educação. Então explore bastante, maratone para o seu concurso. É isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.